Nós temos recebido muitas perguntas no nosso site, no Facebook, sobre casamento e divórcio. E a gente resolveu conversar hoje um pouco a respeito desses assuntos, tirar dúvidas. E o nosso convidado é o pastor Wallace Barbosa, diretor do Ministério da Família da Igreja Adventista em 8 países da América do Sul. Confira o que nós conversamos com ele a partir de agora. Pastor Wallace, tudo bem? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar conosco aqui. Prazer é nosso. Pastor Wallace, o que não pode faltar para quem vai se casar? Entender algumas coisas. Primeiro que o casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico, é um homem e uma mulher, e ele é até que a morte separe. Então eu tenho que entender que é uma responsabilidade tremenda assumir o compromisso do casamento. E aí junto tem a questão do compromisso, da lealdade, fidelidade, respeito, paciência, renúncia, bondade, domínio próprio. Então, essas questões elas são fundamentais entender para quem quer entrar nesse lindo caminho, mais difícil, desafiador, que é o casamento. Pois é, o senhor falou, é um lindo caminho e há muitas estatísticas que mostram muitos divórcios, Sim. né? Mas o casamento é uma instituição em que se dá para confiar e acreditar ainda, né? Sim, é uma instituição que Deus planejou, Deus criou, Deus sonhou, Ele criou essa relação, essa instituição. E tudo que Deus faz é bom. Agora, é claro que nós, como seres humanos, nesse mundo de pecado que vivemos, a gente fica desvirtuando todas as coisas, inclusive o casamento. Então, se você quer ter um bom casamento, tem que ter essa percepção de que Deus deve estar no comando, Deus deve estar no centro, que o Espírito Santo deve habitar em você e no seu cônjuge para que a sua família seja de fato aquilo que Deus sonhou e planejou para você. Pastor, tem uma outra questão quando se fala de casamento, principalmente no aspecto religioso, é que casamento entre pessoas de crenças diferentes, ou pessoas que um crê em Deus, o outro não crê, ou são de igrejas diferentes. Tem realmente alguma coisa que influencia mesmo? Tem influência esse tipo de casamento desigual, vamos dizer assim? Claro. Veja, Felipe, o casamento ele já tem muitos ingredientes precisa ajustes. Um homem e uma mulher precisam de ajustes. Okay? O meio que vive, ajustes. A cultura que traz, ajustes. A família, o modo como foi educado, ajuste. Agora, os valores de crença são muito diferentes, ou são diferentes, vai dar problema, porque eu creio de um jeito, eu vivo de um jeito, eu caminho numa direção, e o meu cônjuge que devia caminhar comigo, caminha numa outra direção, crê de outra maneira. Isso vai ter problema, vai gerar conflito além do necessário. E aí quando vem os filhos, aí vira um problema, porque Sim. O pai ensina uma coisa, a mãe ensina outra, o pai vai para um lado, a mãe para o outro, isso é extremamente nocivo para a criança. Então, a gente percebe que alguns casam na ideia de, com o passar do tempo, o outro vai aceitar, o outro vai entender. É uma forma de fazer evangelização até? É uma forma, só que ao longo do caminho, as pessoas têm mostrado que isso acontece com uma frequência pequena. A frequência maior é que aqueles que não creem levam os que creem para fora dos caminhos, né? Então a pressão é muito grande e muitas vezes para você não ver o seu casamento quebrado, esfacelado, né? Então aquele que crê finda cedendo e se afastando dos caminhos do Senhor. Então a intenção é boa, mas o risco é muito grande e você não consegue prever o que vai acontecer. Então a experiência mostra ao longo do caminho que vai acontecer de alguém vir? Vai. É muita gente? Não, são poucos. Eu conheço alguns bons casamentos que aconteceram assim. Agora, a maior parte dos casamentos, eles findam saindo da igreja, se afastam dos princípios da verdade e a gente não pode correr esse risco. Pois é, e por falar... Por isso que a Bíblia diz, não se una com o jugo desigual. Pois é, há uma ordem da Bíblia. Perfeito, é bíblico, né? Agora, e quando não dá certo, pastor, a questão do divórcio. O divórcio, ele realmente é previsto na Bíblia? Como é que a igreja adventista vê o divórcio? Como é que ela faz essa leitura à luz da Bíblia? A Bíblia ela dá um caminho para o divórcio apenas quando há o adultério, né? Se há o adultério, então você
está autorizado a você separar-se e ir para o divórcio. Você não é obrigado a ir. É uma possibilidade. Eu trato isso com muitos casais, né? E quando a Bíblia ela abre essa possibilidade, ela não diz que você tem que fazer isso, né? O Senhor fala assim, por causa da dureza do coração do homem, por causa do adultério, então pode divorciar-se. Mas eu, né? Então, é melhor perdoar, né? E tentar reconstruir. Mas é uma decisão pessoal. Deus não vai te obrigar a manter e nem vai te obrigar a separar. Ele vai te dar uma possibilidade de um novo casamento ou de uma separação, de um divórcio, apenas pelo adultério. Mas e se o casal, digamos assim, por consenso, decide que não dá mais para conviver juntos? Sei lá, tal de incompatibilidade de gênios, às vezes agressividade, falta de respeito, ou acabou o amor mesmo, de alguma maneira. E aí, como é que fica? Biblicamente, não poderia, mas e aí, como procede o casal que chega nessa situação? Olha, Felipe, eles têm alguns caminhos, e querer separar-se é uma decisão pessoal deles. A Bíblia não autoriza e nem recomenda, mas as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Como quiserem. Agora, se eu quero andar à luz da Bíblia, ela diz assim, não é por esse caminho. Claro que um homem que era violento tem que aprender a não ser violento. Uma mulher que ela tem um gênio também insuportável, tem que aprender a ter um gênio suportável. E você pode buscar, através de aconselhamento, terapia, de tratamento, reencontrar o caminho. Eu conheço muitos casamentos que as pessoas se separaram porque achavam que não dava mais. E depois se arrependeram porque perceberam que podiam ir um pouco mais além. E pessoas, né, que se separaram e depois perceberam que não era bem assim, e pessoas que começaram a lutar, foram atrás de reconstruir e conseguiram reconstruir. Então, sempre há solução quando eu desejo isso, quando eu busco no Senhor, quando eu busco ajuda, quando eu busco apoio, o amor pode voltar. Ele pode ser reconstruído. Eu tenho muitas experiências de pessoas que conseguiram fazer. Separaram e depois casaram de novo, porque viram que foi um erro ter se separado. É claro que a gente não consegue prever todas as coisas e ninguém deve julgar. Apesar de tomar a sua Bíblia, ver o que a Bíblia orienta e aí ele deve tomar a sua decisão e avançar. Pastor Wallace, muito obrigado. Acho que esclarecimentos ao ponto. Não dá para esgotar todo o assunto aqui, porque a questão de casamento e divórcio é bastante amplo. Nós vamos fazer outros programas sobre isso. Muito obrigado por essa experiência, que eu sei que é prática, né? O senhor é um palestrante prático também, além de ser o líder do Ministério da Família na América do Sul. Muito obrigado e agradecemos muito pela ajuda. De nada, foi um prazer. O SNTV fica por aqui, nós temos sempre assuntos interessantes, discussões aqui, entrevistas com pessoas que podem nos ajudar sobre vários assuntos. Continue acompanhando nosso canal, um grande abraço e até a próxima.